oportunidade, né, nas pessoas do professor Eduardo Franco e de Cristiana, que sempre foram bastante acolhedores, né, desde o início, quando eu estive aí na Universidade Aberta. E dizer também da minha alegria de estar hoje, né, com dois orientadores que aceitaram meu convite, a professora Elsa, o professor Pedro, e agradecer por estarem comigo agora nessa trajetória. A nossa discussão, ela vem da nossa experiência de intervir pesquisando. Então, o fenômeno da população em situação de rua, ele nos chegou através desse momento de vivência com essa população. E fomos nos aproximando dessa população e vendo que são pessoas que são capazes de se reinventar e reinventar a sua própria vida. E para dar conta de compreender um fenômeno tão complexo, nós recorremos a alguns estudos sobre a questão da invisibilidade social e de como essas pessoas são categorizadas dentro da nossa sociedade. E aí, primeiro, nós lançamos mão dos estudos de Robert Castell, que coloca essa população como os sobrantes, né, os desfiliados da sociedade. E depois, os estudos de Bauman, que vai colocar esse segmento populacional como os descartáveis urbanos, aqueles que são considerados como um lixo dentro da cidade. E, mais recentemente, por indicação da professora Elsa, eu também tenho lido muito os estudos de Gessé Souza, um sociólogo brasileiro, que tem dito da criação, né, de uma subgente, né, de pessoas que estão com a sua cidadania comprometida, né? São subcidadãos. Então, nesse estudo, e a partir da análise de uma perspectiva crítica, naquilo que Norman Gleason chama de um projeto ativista, nós vimos estudando esse fenômeno no sentido de ser um grande desafio para o campo das políticas e das políticas sociais e das ciências sociais e humanas. Nisso, eu acho que é importante a gente falar da definição de quem são essas pessoas, né? Então, são grupos populacionais heterogêneos, né? Compostos por homens, mulheres, famílias inteiras, crianças, né? Que têm em comum a sua pobreza extrema, né, e o não pertencimento a uma lógica de uma sociedade formal, né? E nesse caso, essas pessoas elas tiveram na trajetória da sua vida alguma atividade laboral que em algum momento essa atividade ela foi interrompida e elas passam, né, algum infortúnio atinge as suas vidas, isso de uma forma geral, lógico, tem especificidades, algum infortúnio atinge as suas vidas, elas perdem a sua identidade social e ela passa a utilizar a rua como espaço de moradia e de sobrevivência. Então, é muito interessante quando a gente se aproxima dessa realidade, porque talvez para muitos essas pessoas sejam pessoas com uma capacidade a menos que um sujeito, né, que está na sua vida laboral. E a gente se surpreende, né? Inclusive, muitos fazem o seguinte depoimento: nós não somos pessoas destituídas de inteligência. Então, eles são capazes de construir projetos, são capazes, inclusive, de criar um movimento que foi o que a gente trouxe aqui para discutir com vocês. Na verdade, a primeira coisa a gente quer situar que a população em situação de rua é um fenômeno global. No mundo todo, o fenômeno do chamado sem-abrigo, né, colocado como os homelessness, ele está posto, né? Em 2005, a Comissão Europeia
ela vai apresentar no seu relatório sobre proteção e inclusão social o tema prioritário da população sem abrigo, né? E as estatísticas, elas, embora elas sejam imprecisas e desatualizadas, elas já mostram um aumento considerável desse segmento populacional. Nos grandes centros urbanos é impossível você não identificar a presença da população em situação de rua. Isso tanto está, né, nos dados da ONU, né, da ONU Habitat, como também nas pesquisas que são feitas pelos órgãos de estatística de diferentes países, Estados Unidos, Europa, Brasil, quando essa população é contada, porque há muitos países que sequer contam essa população. E daí vem também a questão da invisibilidade, porque essa população ela não consegue sequer ser enxergada, né? Mas a gente já tem dados de várias instituições que no debate a gente pode até colocar quais são os números que a gente tem hoje, né? E esse termo, população em situação de rua, homelessness, ele surge para desconstruir, substituir algumas terminologias estigmatizantes e depreciativas, como mendigos, né? Normalmente eu estava em Lisboa e os colegas, alguns outros colegas estavam numa outra universidade, e alguns colegas, você vai pesquisar sobre o quê? Quando eu digo população em situação de rua, sobre os mendigos. Então, assim, sempre a ideia de que é uma subgente, né? uma coisa menor, que não é uma pessoa igual a todos nós, com as nossas capacidades, porém, que a eles foram negado o desenvolvimento dessa capacidade. Então, esse termo ele vem para substituir essa terminologia, que termina por impossibilitar um olhar transformador da capacidade dessas pessoas de ser um agente político que luta por direitos, né? E que é capaz de conquistar a sua cidadania. E temos aí uma tipologia que foi definida. Nós temos as pessoas que ficam na rua, as pessoas que estão na rua e as pessoas que são da rua. Essa primeira tipologia são pessoas que estão numa situação de transitoriedade, as pessoas que vêm para as cidades ou em busca de um emprego ou de familiares, e aí elas passam por um tempo transitório na rua, e normalmente elas vão dormir em abrigos ou vão procurar locais onde elas se sintam um pouco mais seguras, como rodoviárias, locais públicos, onde ela vai se sentir mais segura. Já no caso das pessoas que estão na rua, já são pessoas que já estabeleceram algum vínculo, elas já não veem a rua como um espaço tão assustador, e elas já estabelecem algum vínculo com aqueles que estão num período de moradia mais permanente. Aí normalmente são os flanelinhas, não sei como é que vocês aí em Portugal chamam, né? Os flanelinhas são aqueles meninos que estão ali limpando sempre o carro, os catadores de recicláveis. Então, todas essas pessoas também são consideradas nesse processo. E pessoas que são da rua, ou seja, aquelas que já estão há um bom tempo vivendo na rua, né, cuja a sua condição também de saúde já está bastante comprometida, e às vezes também são pessoas que já têm um histórico de uso constante de álcool e outras drogas, então ela já tem um processo, né, de debilitação bastante comprometido. E as principais causas que têm sido apresentadas pelas pesquisas, né, desse aumento da população de rua, que não é um fenômeno novo, é um fenômeno que a gente observa desde a Idade Média, mas hoje ela tem uma característica diferenciada. Então, qual é a explicação para esse aumento tão grande da população em situação de rua?
a intensificação dos fluxos migratórios, né? O aumento das desigualdades sociais, o crescimento do desemprego e do trabalho precarizado, né? Problemas de saúde, dependência química, né? Inclusive, e o escassamento das relações sociais e de solidariedade. E hoje pensar soluções para essa população ela vai muito além do abrigo, né? Até porque se a gente pensar só na questão do abrigo e da oferta, né, de cama e comida para essas pessoas, a gente está vendo o problema de uma forma muito estreita, muito reduzida. E considerando, inclusive, que os abrigos nem sempre são locais gentis, né? Nem sempre são locais que acolhem devidamente essas pessoas, né? Às vezes são locais que mais parecem uma prisão, né? E onde as pessoas não gostam de permanecer. Além disso, algumas cidades, elas até para empurrar esse problema, né? da vista daqueles cidadãos que estão incluídos, adotam algumas arquiteturas hostis, colocando, inclusive, barreiras nos bancos de parques, colocando cordões de espinho nos canteiros de prédios, então, embaixo de pontes, inclusive, essas arquiteturas hostis no sentido de afugentar essa população. Mas, ao contrário do que a gente imagina, a maioria dessa população é composta por trabalhadores. São pessoas que realizam trabalhos informais, mas são trabalhadores. E muitos, inclusive, têm uma profissão, têm uma formação, têm uma certa escolaridade, e a gente observa que aquele fenômeno, né, que houve uma mudança desse perfil, porque antes a gente encontrava mais os adultos do sexo masculino na rua. Hoje a gente encontra famílias inteiras, mulheres, crianças, que estão, inclusive, o aumento do número de idosos devido ao desmonte da Seguridade Social. No caso do Brasil, especificamente, até o período da redemocratização, quando a gente teve a Constituição de 1988, após uma longa ditadura militar, as políticas para essa população elas se alternavam entre a criminalização, o assistencialismo e a invisibilidade, né? Os órgãos públicos sequer pensavam em políticas para essa população. Quando a gente chega em 2004, a gente vai ter uma política que foi criada, a Política Nacional de Assistência Social, o reconhecimento da assistência social como política pública e não mais uma benesse, né? E há essa transição entre a caridade para o direito, onde vai se ter ali serviços específicos da proteção social voltadas para essa população. Então, ela não é só um projeto diferente, mas é um projeto antagônico ao que vinha se discutindo e praticado historicamente no Estado brasileiro, né? E aí, pela primeira vez, essas pessoas que eram invisibilizadas pelas políticas públicas, elas tomam uma importância. Agora, para que isso acontecesse, houve todo um processo de luta. E para construir essa resistência, no bojo do que o professor Boaventura Souza Santos chama de estratégias da globalização contra-hegemônica, houve uma articulação em todo o país dessas pessoas, né, que estavam na situação de rua. E com isso, vai surgindo um movimento de população em situação de rua. E essa semana nós conversamos com alguns dos criadores desse movimento, e ele dizia, olha, esse é um movimento que ele nasce da dor, né? Ele nasce a partir da chacina que houve na Praça da Sé, e é um movimento que foram, nesse momento, vários moradores de rua morrem, né? Eu acho que foi 7 moradores de rua morrem, e 14 ficam feridos.
E isso começa também a acontecer vários episódios de extermínio. Isso já era algo, né, histórico. Acho que talvez vocês conheçam a repercussão que teve do caso do índio Galdino, né, que foi incendiado na rua porque estava dormindo no banco de praça. E essa é uma violência inaceitável, mas que infelizmente a gente convive com ela no Brasil há um certo tempo. Então, os coletivos de moradores, eles vão se organizar e eles vão ter esse movimento, que é um movimento diferenciado daquilo que tem se observado em outros países. Nos outros países, essa população em situação de rua, ela tem sido mais a receptora dos serviços, né, das ações do Estado. No caso do movimento População de Rua no Brasil, eles querem assumir o protagonismo. Inclusive, eles dizem, nada sobre nós sem nós. Então, eles querem construir política pública e estão assumindo, inclusive, o assento em conselhos de políticas públicas, né, conselhos nacionais, tanto da assistência social, da saúde, de direitos humanos. Eles já têm assento, eles se organizaram em relação a isso. Das 27 unidades federativas do país, eles já têm 20 núcleos formados nas 5 regiões. E na origem dele, que vem, né, dessa história que eu disse, a partir de 1988, houve também um suporte dos profissionais, né, dos trabalhadores que atuavam nesses serviços voltados à rede de proteção da população em situação de rua, mas também o auxílio, né, da Igreja Católica através da Pastoral do Povo. Então, a Pastoral do Povo, ela também entra nessa história dando um suporte muito grande com segmentos religiosos mais progressistas que vão se envolver na luta junto com a população de rua. Então, a gente vai ter alguns antecedentes, que foi o Fórum Nacional de Estudos sobre a População de Rua, o primeiro Congresso Nacional de Catadores de Material Reciclável, tivemos também a Marcha do Povo na Rua, a gente teve também o Grito dos Excluídos. Então, vários movimentos, eles começam a acontecer a partir dos anos 90, para que a gente chegasse lá na frente, após esse episódio que acontece na cidade de São Paulo em 2004, quando houve essa chacina, e aí, em setembro de 2005, durante o Festival Lixo e Cidadania, que acontece na cidade de Belo Horizonte, vários representantes de população em situação de rua vão se reunir e ali criar esse movimento nacional como expressão desse segmento populacional. Com isso, a gente vai vendo as conquistas que essa população foi tendo a partir da criação do movimento. Primeiro, houve a criação de uma política nacional voltada para a população em situação de rua. No decreto presidencial de 2009, ela cria essa política e há uma rede de serviços que foram criadas a partir dessa política, que foram os centros POP, que são centros de acolhimento dessa população, centros-dia, elas vão lá, tomar banho, fazer alimentação, providenciar a documentação. Os consultórios na rua, que são serviços da área da saúde, que prestam serviço de saúde no local onde essas pessoas vivem, e os centros de apoio psicossocial para a dependência química, devido ao histórico de muitos dessas pessoas que estão em situação de rua estarem numa condição de dependência química. E aí, em 2010, o Ministério do Desenvolvimento Social ele faz uma parceria com a Unesco, no sentido de capacitar melhor os profissionais que atuam nessa rede para lidar, né, com essa população, e a gente sabe os estigmas que essa população sofre. Muitas vezes as pessoas não querem aceitar eles no serviço porque eles estão mal cheirosos, né, porque às vezes eles estão agressivos diante da questão da droga, porque há realmente um preconceito muito grande em relação a essa população.
Então, houve essa parceria, né, do governo brasileiro com a Unesco, e foi feita uma grande capacitação em todos os estados do país para os profissionais poderem aprender a lidar com essa população, além também de capacitar essas lideranças, no sentido deles poderem ter uma compreensão melhor, já que eles vinham assumindo o protagonismo dessa luta, né? E aí eles começam a ocupar espaços bem importantes, então eles vão para as conferências nacionais, que são processos que acontecem no país, que é um grande momento de discussão, debate, articulação e deliberação de políticas públicas. E aí, infelizmente, no cenário atual, a gente vê um desmonte, né, das políticas que foram criadas nessa área, tanto da saúde como da assistência social, um desmantelamento dessa rede de proteção, né, e a gente está vivenciando isso no nosso país, desde 2016, com o impeachment da presidente Dilma, a gente vivenciou isso, mas ainda assim, agora nessa pandemia da Covid-19, foi o movimento nacional que assume o protagonismo no sentido de criação de abrigos para essa população, até porque ficar em casa não faz o menor sentido para quem vive nas ruas. Então, eles começaram a criar abrigos, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, no caso dos idosos e aqueles que estavam com uma questão de saúde mais debilitada. E, embora estejam sob ameaça de perda de direitos, eles continuam aí na luta, né? E eu penso que fazer esse debate, trazer esse debate também para dentro da academia, é uma forma de estar junto, né, com eles nessa luta, né? E essas produções acadêmicas, elas realmente precisam inspirar as políticas públicas. Então, essa foi a nossa ideia. Não sei se a gente tem aí um tempinho só para eu apresentar algumas fotos aqui que eu gostaria, não sei, a professora Cristiana poderia, são só algumas fotos rapidamente que eu gostaria de compartilhar aqui com os colegas. Pode ser? Eu ainda tenho esse tempo? Para concluir, 2 minutos, então. Pronto, vou compartilhar aqui para... Então, só para vocês terem ideia daquilo que a gente está discutindo, um projeto que a gente tem feito com eles, estamos trabalhando um projeto chamado Além das Ruas, e está aí colocado a Rua da Amargura, né? Mas é a Rua da Luta. E aí são algumas fotos desse movimento, eles mesmos assumindo esse projeto, as reuniões que são feitas, né, para debater suas demandas, eles colocarem, né, qual é o sentido deles, então, com os profissionais aí do serviço, onde eles são ouvidos, e as políticas elas não são pensadas sem ouvi-los antes, aí participação deles em vários fóruns, né, principalmente nas comissões, nos conselhos, né, de cidadania e direitos humanos, são pessoas que vivem na rua, mas que têm assumido esse protagonismo com uma capacidade que tem surpreendido a todos nós, né, que às vezes minimizamos a potência dessas pessoas. Aí também foi um material que eles construíram, né, do movimento, ficar em qual casa, né, qual seria a casa a ficar diante da situação de rua. Também o dia de luta, né, que foi constituído, né, que é o dia 19 de agosto, tem sido considerado o Dia Nacional de Luta. Esse ano, por conta da pandemia, não haverá grande mobilização como eles vinham fazendo, né, até então, como a gente conhecia, né, esse movimento do Dia Nacional. Aí eles no Congresso Nacional, com deputados, foram se reunir lá, os deputados brasileiros e representantes do movimento, para fazer essa discussão. Aqui a luta deles já na marcha, né, do povo
povo de rua, né, a essa caminhada que eles fizeram também até Brasília. E aqui a reflexão, né, para a gente pensar naquela frase de Diógenes de Sinope: não me tires o que não pode me dar. Então, se a gente não tiver um olhar transformador para essa população, olhar eles somente pelo olhar da mendicância, né, e da caridade, não é suficiente. Então, era isso que eu queria trazer. Obrigada.